Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Green Talks, oferecido pela Green Match. Eu sou a Thaís Polimene, sou host aqui do podcast. Eu tô aqui com duas profissionais maravilhosas pra gente falar sobre um tema que talvez seja um tabu, a gente vai descobrir se ainda é tabu. Tô com a doutora Carolina Rabal, ginecologista integrativa, e com a Thaís Melchior, minha xará, atriz e influenciadora digital. Sejam bem-vindas ao Green Talk. Muito obrigada. Então vamos começar por aí. A gente vai falar sobre menstruação. Ainda é um tabu, porque assim, vocês têm mais contato com os jovens, né? Para os jovens ainda é um tabu falar de menstruação ou não? Hoje eles já falam mais? Olha, eu falo realmente para um público muito jovem. E quando eu abro caixinha de perguntas, quando a gente começou essa parceria, né, eu e a Plié, eu me propus a realmente não ter filtro, falar sobre menstruação de uma forma bem aberta, bem clara. E eu percebi, eu fui recebendo muitas mensagens assim que as meninas falavam para mim: nossa, como é constrangedor falar sobre isso. Que bom que você abriu uma caixinha de perguntas, porque aqui eu tô falando só com você, né? Como se fosse um direct, assim, né? E aí eu confesso que eu fiquei assustada. Eu falei assim, caramba, como tem meninas que não têm informação, né, suficiente, porque não é falado. Você quase não sei, os pais, eu acho que não... Eu acho que tem uma barreira que se justifica para a mulher, que é uma coisa que ela tem que esconder, né? Isso, é constrangedor. É constrangedor. Então, cria-se esse estigma de que menstruou, começou a sangrar. Nossa, coitada. Quem nunca ouviu isso, né? Coitada. Isso aí já destrói qualquer coisa, inteira, né? né? Ai, já menstruou. Ai, não pode. Ninguém pode ver que você tá menstruada. Você tem que esconder o lixo. Sabe? Essas coisas vão entrando na sua criação e vai ficando que a menstruação é uma coisa muito ruim. Eu acho que a gente associa a menstruação ao sofrimento desde pequeno. Desde pequeno. E que não pode falar muito. Eu acho que a nova geração tá mais aberta. Pergunta mais, tem menos vergonha de perguntar. Mas eu ainda acho que é muito associado com sofrimento. Porque, óbvio, tem cólica, tem alguns desconfortos. Mas em falar mais abertamente do que se falava antigamente, né? Eu percebo uma falta de diálogo em casa mesmo, pelo menos dessas mensagens que eu recebi, né? E como é importante a gente falar, que bom que a gente está aqui, que bom que a gente está tendo esse espaço. E como que é no consultório? Geralmente as mães levam Geralmente as mães levam, elas ficam bem angustiadas. Ai, quando que eu tenho que levar? Eu falo, olha, é quando ela se sentir à vontade. Se o pediatra tiver essa conversa bacana, não precisa ser com o ginecologista. Depende muito da sua relação com o pediatra. Porque tem pediatra hoje que faz ebiatria, que é a parte que começa a cuidar de adolescente, né? Porque, em teoria, vai até 12 anos. A gente brinca, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Depois não é mais do pediatra. Mas eu acho que o ideal é que ela vá antes de menstruar. Porque, assim, quando começam a crescer os primeiros pelinhos, aparecer o broto mamário, que é a glândula que começa a crescer, eu acho que nessa hora é hora para ela ir. Mas não para ela ser examinada, não é para ela ser constrangida, é para ela entender o que é o ciclo menstrual e não a menstruação só. O que acontece, por que ela menstrua, o que pode acontecer, que não é para ter vergonha. Para quê? Para quando não ser assim, o sangramento... Meu Deus, e agora? O que é isso? Para ela saber o que esperar. Eu acho que tem é meninas que deixam de ir para a escola. Sim. Então, eu acho essencial. Por vergonha, às vezes, por vergonha. né? Por vergonha, porque vai manchar roupa. Eu menstruei muito cedo. Eu menstruei com 11 anos. Eu também menstruei com 11 anos. Eu também, gente. Mas a média nacional tá aí. Eu a gente achei tá num que... país latino. País latino, todos os países onde faz calor, né? Onde tem, as mulheres menstruam mais cedo. Eu não sabia disso também. Porque tem a relação com a temperatura. A temperatura estimula com que os hormônios apareçam mais rápido. A gente menstrua antes em Paris. Mas 11 anos eu achei que fosse cedo pra menstruar. Não, tá na média nacional. E país tropical sangra antes. Sangra mais cedo do que os países mais frios. Tem uma estimulação hormonal diferente. Disso. Tanto que a gente também entra na menopausa mais tarde, em país tropical. Olha. A gente tem mais vantagens. Na questão hormonal, a gente... Qual que é a média de idade, assim, pra... No Brasil, tá entre 10 e 11 anos. Então, a gente tava na média. É cedo, né? Mas... Eu acho pela maturidade. Eu achava cedo mesmo. Não pela falta de preparo, né? Exatamente. Por isso que eu até tava falando, que se tivesse na minha época calcinha absorvente, isso teria mudado muito a minha relação no início. Porque ir pra escola, né? O fato de você poder ir pra escola,
já de calcinha, Dá uma segurança. Se acontecer de você menstruar, porque nesse período Tudo não bem. tem data. Ela ainda tem os ciclos irregulares. Gente, eu menstruei numa noite de Natal. Então, conta pra gente como que foi isso. A primeira menstruação? Primeira menstruação. Como que Exatamente. Foi assim, o Natal era na minha casa, tava a minha família toda, e aí eu fui no banheiro fazer xixi normal, não tava sentindo nada, não tava sentindo cólica, não tava. Menstruei, simplesmente menstruei. E os meus pais sempre conversaram comigo, eu já tinha ido numa ginecologista antes de menstruar, pra ter uma conversa, pra ir conhecendo o meu corpo e tal. Mas na hora que desceu a menstruação, eu fiquei desesperada. Eu falei, ai, socorro, o que eu faço? Mãe, chamei minha mãe. Falei, mãe, tô sangrando. Não sabia se eu tinha me machucado. É que eu acho que tem isso, né? Como nunca aconteceu e você não teve nenhum sinal. Não tive sinal. Você se assustou, né? Eu não sabia se eu tinha me machucado, era nesse nível, assim. Aí a minha mãe, filha, menstruou, não sei o que. E a família inteira ficou sabendo? Não, eu falei, mãe, Não, mãe. ainda bem, né? Mãe. Não, porque senão sempre tem alguém, um infeliz pra fazer algum comentário. Não, mas eu falei, ok. mãe, olha, por favor, não conta pra ninguém. Aí minha mãe falou, minha filha, é um processo natural e tal. Por isso que eu acho importante a gente conversar mesmo, né? Porque é um processo natural. Eu acho que a gente Quantas tinha que ter pessoas menos menstruam vergonha, no mundo né? todo por segundo, agora, nesse segundo? Quantas pessoas estão menstruadas? É normal, né? igual fazer xixi, igual salivar, igual chorar. A gente teria que deixar isso mais natural. Mas é falando que a gente vai conseguir fazer isso. Aí a minha mãe me acalmou e falou, calma, pegou um absorvente, me ensinou a colocar o absorvente na calcinha, eu fui tomar banho. Aí eu lembro que na hora do banho eu fiquei com nojo. Eu falei, ai, como que lava? E a minha mãe foi me ensinando e tal. Minha madrinha também estava nesse dia. E aí a minha mãe falou, vamos contar para sua madrinha vai participar desse momento, um momento especial e tal. Mas é impressionante, né? Mesmo você tendo informação, você se desespera. Sim, porque é uma mudança corporal de qualquer maneira. É uma coisa que você nunca sentiu. É tipo ir pra montanha-russa a primeira vez. Você pode achar que você sabe a sensação. Você só vai saber a sensação real quando você vivendo. estiver vivendo. Mas eu acho que é exatamente isso. Você falar e às vezes preparar. A gente explica, mas a gente esquece de falar para as meninas que estão começando o ciclo menstrual. Olha, pode acontecer sem você sentir nada. Então, quando começam os primeiros sinais, assim, começou a crescer pelo, começou a ter o broto mamário, ela já começa a ter umas mudanças de humor, já começa a ter oscilação hormonal. Então, eu não consigo prever para essa menina, se vai menstruar daqui 2 meses, é certeza. Mesmo que a gente faça um ultrassom e veja folículo, ou seja, que ela já está começando a ovular, eu não vou ter certeza de quando ela vai sangrar. Até ela começar a ciclar realmente. O nosso corpo não é uma matemática, né? Não, eu queria muito que fosse, porque ficava muito mais fácil pra gente médico que fosse, mas não é. E aí eu falo muito no consultório isso, que botar a calcinha na sua rotina, pra se sangrar e conversar com os professores. Esse dia uma menina falou pra mim, uma paciente, não, doutora, mas como é que eu vou, se eu menstruar, eu sentir e eu quiser sair, tem um professor que não deixa. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse professor, você vai na hora do intervalo, você não tá menstruando ainda. Você fala assim, professor, eu fui falar, põe a culpa em mim. Fui na minha ginecologista, ela falou que se eu pedir pra sair, eu falei, mas também não abusa do direito. Se eu pedir pra sair é porque eu tô pra menstruar e eu tô com medo, pode ser isso, tudo bem. Eu sei que o senhor nunca deixa, mas é só querer combinar com o senhor. Mas tá vendo esses absurdos, assim, do eu sei, professor mas é não porque deixar você não vai ter essa ideia, né? Você não vai Sim. pensar que você tem que conversar com aquela autoridade. Conversa. Eu falei, eu acho muito difícil que você explicar isso pra ele vai te negar se você levantar a mão. Claro. Se ele se negar daí, o problema é maior, você vai conversar com a sua mãe e com a diretora. Mas porque a gente não dialoga, entendeu? Avisa. A comunicação é muito importante. É muito importante. Ela se sentiu tão mais segura. Ela falou, nossa, doutora, é verdade. Eu falei, tá resolvido, você já vai estar sabendo. Fala antes, não espera. É isso, avisar eles nessa imaturidade, que você pode se preparar antes. E deu certo pra ela? Ela tá vindo no consultório, ela ainda não menstruou, mas ela tá super mais tranquila. Ela não tá mais apavorada. Ela tá levando a calcinha, tá usando. E falou, olha, se acontecer, pelo menos agora eu tô mais tranquila, porque ele falou que tudo bem. Se eu levantar a mão, ele já sabe que é porque aconteceu alguma coisa. Eu vou contar uma coisa, assim, que eu também passei. Saias justas, assim, né? O caso que eu queria contar, eu acho que eu tinha acabado de menstruar, assim. Tinha 11 anos, tava na 6ª série, hoje é 7º ano, né? E aí, era aula de educação física. E, gente... menstrua mais com exercício. E eu tava numa escola que a gente fazia educação física com saia branca. Imagina. Nossa, Aí tá. o terror para uma Você adolescente. menstruou sem estar com nada.
Não, eu tava menstruada, só tá. que eu usava absorvente, sem abas. Depois disso, nunca mais. Aí, eu tava na sala de aula, normal. Aí eu fui perguntar alguma coisa pro professor. Acho que era uma professora. E aí, quando eu sentei, aí uma amiga veio e falou assim, Thaís, a sua saia manchou. Aí eu fiquei, tipo, em choque, né, dela. Levanta, eu vou colocar minha blusa atrás de você e eu vou andando com você até o banheiro. Tipo, gente, sororidade. A primeira, acho que assim foi... A gente né? A gente tem uma empatia, né, com as mulheres. Eu acho que muitas pessoas têm, né, histórias assim. E aí, fui ao banheiro, aí eu coloquei a blusa amarrada na cintura. E, gente, se tivesse a calcinha, certamente eu não passaria por isso, né? Não, porque a absorção é diferente. O absorvente descartável, ele, por mais que ele seja, não seja de plástico, seja aquela cobertura meio parecida com um paninho, a hora que o fluxo vai rápido, ele vai pro lado. Como esse tecido, ele tem algumas camadas, isso não acontece. E eu acho que o poder de absorção se movimenta também com o absorvente, ele realmente não se desloca, né? Então, assim, além de não ter o constrangimento, né, do uso de uma coisa que você tem que ir lá colocar, é o que eu tava falando. A gente não precisa ter o constrangimento do lixo. Ele é sustentável porque ele não tem lixo, mas você não precisa... Aonde que eu vou deixar esse absorvente que tá aqui? Não, e ainda que hoje em dia, eu ainda uso absorvente, usarei plié, porque eu fiquei muito interessada mesmo, sabe? Pra saber sobre como funciona. E depois que vocês comentaram que tem a tecnologia, eu falei, vou usar. Eu sou fã da linha de compressão, porque tem a linha de compressão e a sem compressão. A com compressão tem 5 camadas de proteção. Então, e a sem compressão, 4 camadas, que também já é bastante coisa. É fininho, porque assim, tem uma preocupação, né? Eu recebo muito essa pergunta. Mas marca na roupa? Não marca na roupa. É ótimo para usar com vestido. É ótimo. Você pode usar para fazer atividade física. Ele vai marca menos, não marca na frente, não marca atrás. Porque ela faz... A costura é toda dentro, embutida. Sim, fora a segurança que dá, né? Une sustentabilidade, tecnologia, segurança, conforto. Super. Realmente mas a questão combo, assim, que dá muito certo. Do lixo, né? Do constrangimento do lixo. Hoje em dia, os absorventes, eles estão vindo em um plástico transparente, gente. Não, mas então, já é um plástico a mais. Também, sabe? Eles agora, antigamente, quando eu menstruei, vinha o pacote com todos. Eles não eram embalados individualmente, né? Agora era um pacote. Você abria. Ai, que desgraça, entrega a idade. Aí. Você abria o pacote, eram todos lá. Agora, é muito mais lixo hoje. Porque agora é um por um. Tudo bem, foi um pensamento da indústria em facilitar pra você poder pegar um. Exato. A gente era só dobrar igual eu dobrava. Eu dobrava igual. E porque a gente continua usando o papel higiênico pra disfarçar, não pra descartar, mas pra você levar. Eu dobrava. Entendi. Você dobra, ele tá sem contato nenhum, é só um plástico. Sim. Mas o tanto de lixo a mais que a gente produz. Muito. Com essas mudanças pequenas. A embalagem ficou com mais plástico, diminuiu o número de unidades. Apesar de ter diminuído o número de absorventes por pacote, que esse já é mais recente, aumentou a quantidade de lixo. Porque é individual e a embalagem a mais por fora. Você usando essas calcinhas absorventes, essas calcinhas são laváveis e elas duram até 3 anos. Em 3 anos, você deixa de usar 975 absorventes. Dá quase 44 quilos de lixo. De lixo. Dá 43,8, é uma coisa assim. É uma pessoinha de lixo em 3 anos. Se você pensar que a mulher menstruando aos 11, a idade média da menopausa no Brasil é 51 anos, é muito, muito lixo que uma mulher pode produzir. E a gente tá falando de menstruação, mas também fazendo uma pesquisa, eu fiquei sabendo que nem todo sangramento íntimo, assim, é menstruação. É isso mesmo? Não, é verdade. Só que assim, se você usa anticoncepcional, por exemplo, você não menstrua, você sangra. Porque pra menstruar, você tem que ter ovulado e não fecundado esse óvulo. Então explica pra gente o que é a menstruação. Então, a menstruação é um processo natural em que seu corpo está se preparando para ovular e para que você engravide naquele ciclo. Você ovula, tem um pico de vários hormônios. O endométrio, que é a camada de dentro do útero, ela cresce porque ela vai abrigar um óvulo fecundado e ela vai nutrir esse embrião até a placenta se formar.
Então, o endométrio fica bem espesso. Quando você toma anticoncepcional, você não ovula. Você bloqueia a ovulação. E o endométrio, como o hormônio é constante, ele não cresce tanto. Por isso que, geralmente, o anticoncepcional diminui o fluxo. E aí, você fica com a camada fina, separa a pílula, aí você sangra, porque parou de usar o hormônio. Fisiologicamente, ou seja, o que acontece dentro do organismo é totalmente diferente. Então, a menstruação está ligada à ovulação. Sim. E o sangramento com o anticoncepcional é um sangramento, ou é de escape, por exemplo, em usuárias de DIU, o endométrio ele pode sangrar por duas coisas. Você pode sangrar os DIUs medicados, né? Que é o seu caso, você usa um DIU medicado. Essa medicação, a progesterona liberada no endométrio, deixa o endométrio mais fino. Então, ele fica fininho. Pode acontecer duas coisas. Ou, às vezes, aquela quantidade de progesterona não é suficiente para deixar o endométrio fino, então ele fica afinando toda hora por conta da progesterona e fica escapando. Por isso que dá um escape. Ou, em uso de progesterona de longo tempo, o endométrio fica tão fino que ele encosta no vaso do útero. E aí sangra por atrofia, que a gente fala. Que é por Olha, endométrio. eu não sabia disso. Paciente que começa a sangrar ou muda o padrão quando estava usando um método só de progesterona, que é o seu caso, aí a gente geralmente tem que pedir ultrassom para saber se é porque está muito fino ou se está muito espesso. Mas não é ciclo menstrual. Entendi. Não, olha, eu você achei que tá fosse totalmente tudo menstruação. bloqueado o seu eixo, você nem entende. E hoje eu acho que já está tendo um movimento da gente estimular que as meninas não usem anticoncepcional por qualquer coisa tão cedo. Porque ela diminui o desenvolvimento de outras coisas, até da sua sexualidade. Então, a gente falar de calcinha absorvente, eu acho que é uma coisa bacana. Em outra questão, de que quando você não precisa bloquear o seu eixo para não sangrar. Você pode lidar melhor com o seu sangramento, com a sua menstruação. E tem uma coisa que eu vi, que tem umas pessoas que querem pausar a menstruação, sei lá, para ir viajar. Tudo bem. Para Como que fazer é viagem de férias com piscina. Isso. Eu já ouvi dizer também. Então, eu queria muito ter esse poder de milagre. Mas o que acontece? Se você quiser fazer isso, você tem que estar começando o método pelo menos aí uns 3 meses antes. Porque nos primeiros 3 meses, 3 a 6 meses, você pode ter aumento de sangramento ou irregularidade. Verão é uma coisa que elas chegam no consultório. Posso tomar pílula para emendar? Eu falo, então, mas pode ser que você comece a tomar cartela e sangre o mês inteiro. Você tem que se programar antes disso. Não tem problema se já usa o anticoncepcional, tanto que hoje a gente tem anticoncepcional de uso contínuo no mercado. Você não dá pausa. Porque fisiologicamente, a pausa, ela não tem diferença. Ela pode ficar com a pausa ou não. Então, isso é uma escolha da mulher. Uma vez que você já está com o seu eixo bloqueado, não sangrar, eu acredito que a mulher pode ter essa escolha. Mas, por exemplo, no DIU, ela não consegue fazer isso. Vai depender de como em que percentual ela vai cair do sangramento, né? E engraçado, porque assim, esse escape, ele não é mensal, né? Não tem uma regra. Ele não... Justamente por conta da ação do endométrio. Então, eu também já... As calcinhas me ajudam nesse sentido, porque eu fico... Bom, esse mês eu vou ter escape, não vou ter escape? Como que vai ser, né? Porque eu tenho uns sintomas de TPM. Então, eu já sei quando que eu ficaria menstruada. Entendi. E Olha, aí, eu já me né? preparo Você nesse se sentido. conhece, né? Eu tenho um pouco de cólica, então essa linha com compressão também me dá uma boa ajuda, né? Mas ajuda muito a compressão, porque ela não só aquece, como ela também diminui... A gente tem a inervação aqui do útero, ela é comum com a pelve, aqui com a lombar e com a sacral. Então, quando você comprime aqui, essa compressão, ela é uma compressão média, boa, dá um pouco mais de conforto, você tem menos sensação de dor. Então, não é só por conta de ficar menos inchada, mas ele ajuda no retorno venoso. Ou seja, é como se fosse... Sabe aquelas meias Kendall que a gente usava para ir viajar? Então, você imagina que você está usando um short compressivo que ele tem ação de retorno venoso. Então, como ele aumenta essa compressão, você tem menos inchaço, até em membro inferior, até em perna, e menos cólica. Além de ficar mais aquecidinho, né? Tá, faz bem pra saúde até, né? É óbvio que você tem que fazer uma troca, mas a compressão pra cólica, ela tem efeitos benéficos. Ela dá uma ajudada, uma boa ajudada. E eu posso dizer isso porque eu uso pra cólica. E a vantagem de você poder usar, tipo, com vestido, alguma coisa, ficar mais segura e ainda ter a compressão. E por que a gente tem cólica? Explica pra gente o que é a cólica.
a causa mais comum e a maior causa de cólica, tirando algumas doenças específicas, mas o que acontece? O útero, ele tem aqui essa vagina, né? E aqui, dentro do útero, a gente tem o endométrio. Ela cresce todo mês, descama, e o sangramento sai por aqui, pelo colo do útero. Só que esse pertuito, essa abertura, ela, no período menstrual, chega a ter de 3 a 4 milímetros. Senão, ela é virtual, ela é fechada. Senão, a gente teria infecção, né? Da vagina para o útero. Então, virtualmente, ela é fechada. O útero comprime. Então, a cólica é isso. É a contração do útero tentando expelir o sangue. Então, se você tem um fluxo pequeno, se você pega uma bexiga cheia, faz um furinho. Vai escorrer, né? Agora, se eu quiser tirar tudo rápido, você imagina a força que eu tenho que fazer. E aí, a passagem do sangue por esse orifício pequeno, mais o útero contraindo aqui da cólica. Tem a ver com o tamanho do útero, não? Com o formato? Assim, tem mais a ver com o fluxo, né? Tá. O útero de uma mulher que nunca engravidou, ele é pequeno, mas é normal. Por isso que eu perguntei pra Thaís, a gente estava conversando no backstage, ela disse que a cólica diminuiu se ela já tinha filho. Porque quando você tem filho, o seu útero, ele volta, mas ele nunca mais é do tamanho que era antes de você engravidar. Ele fica muito próximo. Mas a cavidade fica um pouco maior. Então, entendi. tem mulheres que, mesmo com fluxo grande, depois de 1 ou 2 gestações, diminuem a cólica. Porque daí a cavidade, na verdade, consegue guardar mais sangue enquanto contrai para expelir. Não é que vai mudar ou melhorou por outra coisa. Entendi. E a gente também sangra um pouquinho para trás pela tuba, né? A gente sangra para cá. Então, tem 3 furinhos para sair. Sai um pouco para trás. E por isso que mulher que faz laqueadura aumenta o fluxo. Porque quando você amarra a tuba, na verdade, assim, você tem a mesma quantidade de sangramento, né? Vamos supor, se você sangra 10 ml por dia, você continua sangrando 10 ml. Só que vamos supor que 3 iam para trás. Então, você só via sair 7. Quando você amarra a tuba, sai pela frente. E aí também pode aumentar a cólica. A paciente fala, nossa, mas eu não menstruava tanto antes de laquear. Eu falei, não, mudou o seu fluxo. É só o que você vê que tá maior, mas a quantidade provavelmente é a mesma. É o retrógrado que você falou. Sangramento retrógrado. Ah, a igual gente Mercúrio cai retrógrado. por aqui Mas aí, quando sai retrógrado, tudo bem, assim? Tudo bem, Vai... toda mulher tem esse sangramento retrógrado, cai dentro da pelve e é reabsorvido. Tá. Por isso também a compressão ajuda, porque quando o sangue cai dentro do peritônio, lá dentro da cavidade, ele é irritativo o sangue, ele irrita os nervos. Então, os nervos que saem daqui, deixa eu esvaziar a pelve aqui, tirar os órgãos. A inervação, o nervo que tá aqui, ele também é o nervo que sai aqui do sacro e da lombar e tá aqui, ele tem a mesma inervação do assoalho pélvico. Então, às vezes, aquela dor lombar, tem mulher que não tem cólica, eu tinha mas isso. tem dor lombar. Fala, nossa, eu começo Também a sentir tinha. a dor aqui, eu sei que eu vou menstruar. Já tá tendo sangramento retrógrado, geralmente. E aí, ele já dá uma irritada aqui, nessa região, no nervo daqui. Nossa, quanto conhecimento hoje, hein, gente? E, Thaís, você tinha muita cólica, e aí você descobriu um diagnóstico. Conta pra gente como foi esse processo. Eu tenho endometriose. Na verdade, eu demorei 11 anos para descobrir. Nossa. Eu tinha o fluxo muito intenso, tinha muita cólica. Mas os sintomas, eles vão se agravando conforme o passar dos anos, Que vai aumentando o foco da endometriose. Isso. Então, na verdade, normalmente, a doutora até falou isso para mim, e é uma verdade que eu ouvi muito, que demora normalmente 7 anos para você ter o diagnóstico correto, porque é quando o foco começa A ter tamanho para ver. E também porque não é todo mundo que chega com cólica na primeira vez que você... Isso. Não é um diagnóstico fácil. Mas o tempo de demora de diagnóstico é um problema. Isso, É, porque claro, a doença porque vai você se tá sofrendo, desenvolvendo, né? Então, a cólica intensa, mas na verdade não é uma cólica intensa, é uma cólica incapacitante. E é um dos sintomas, dor na relação sexual, Dificuldade para o intestino funcionar. Isso. Pode ser aumentado, né? Ou é mais constipação, porque a diarreia na menstruação é normal. Quando a gente menstrua, esse próprio sangue que cai aqui estimula esses nervos e a ampola retal fica mais estimulada. Então, no dia que a gente menstrua, geralmente a gente tem uns episódios de diarreia. Isso. Mas a constipação é o maior... A dificuldade de evacuar. Porque você pode ter foco na questão na ampola retal, que é no final. A Dores sensação... pélvicas. Dor pélvica, a sensação de que tem cocô toda hora para esvaziar e não tem. Isso também são sintomas, sinais.
Então, eu fui... e como é importante também a gente ter a tal da sororidade, né? Eu fui conversar com outras amigas e eu via que acontecia comigo uma coisa que com elas não acontecia. Muitas vezes fui parar em emergências hospitalares e aí falavam, bom, você está com cisto, você está com ovário policístico, isso eu ouvi muito. Será que é apendicite? Aí era aquela correria para fazer exame, para ver se era apendicite, e não era. Porque tem exames específicos, e aí eu acho que a doutora pode falar melhor sobre isso, mas assim, eu fiz a ressonância magnética com preparo, mas tem o ultrassom também, né, com preparo. Na verdade, o método mais acessível, né, e mais fácil de você também fazer é um ultrassom pélvico com preparo. Qual é o problema desse exame? Ele é examinador dependente. Depende do cara que está atrás da máquina, não da máquina. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem médicos que são muito bons para a gente encaminhar especialistas em ultrassom para diagnóstico de focos pequenos. Então, o ultrassom com preparo, ele tem, em alguns estudos, é superior à ressonância. Porque a ressonância, o foco tem que estar maior. O cara que já está com o olho treinado no ultrassom, ele consegue ver, às vezes, melhor. A gente está falando da endometriose, mas acho que a gente não explicou, né, o que é endometriose. Vamos explicar para o pessoal? Então, a endometriose, assim, conceitualmente, o endométrio, que é essa camada que tem dentro do útero, ele está presente... Acho que mostra para essa câmera, melhor. Aqui. O endométrio aqui. Tá, que são você as mostrou pra gente. Descamam todo mês. Quando a gente tá para ovular, lembra que ela cresce? Lembro. E aí, quando a gente menstrua, ela descama. Tá. Endometriose são focos de endométrio fora do útero. Você pode ter no intestino, tem até em pulmão. Você imagina se eu já ouvi falar no olho. Pode ter em qualquer lugar. Por isso que não explica a teoria do sangramento retrógrado sozinha, não explica a origem da doença. Você pode acontecer de você fazer uma cirurgia e aí implantar foco na barriga. Mas aí é mecânico, né? Na hora que corta, você tem foco de endometriose ou endométrio. Então, você pode ter feridas, né, pós-operatórias. É raro, mas pode acontecer. Então, esse endométrio, ele vai crescer todo mês fora do útero. Então, você vai ovular, ele vai crescendo. Aí, você sangra, né? Você menstrua o que você vê, esse endométrio descama dentro. E o sangue é irritativo, como eu disse. Então, você imagina, você tem um foco aqui que descama, sangra, ele fica parecendo mesmo chocolate quando a gente faz a cirurgia. Porque tem sangue mesmo. E ele fica, como é em grande quantidade, fica difícil dele ser absorvido. Porque ele fica num foco, ele tem endométrio ali. E aí, endométrio vai aderindo. Então, você vai tendo aderências de outros órgãos. Então, um órgão fica grudado no outro. E o endométrio, às vezes, ele pode invadir. Por exemplo, o endométrio ele ficou aqui e ele começa a invadir a camada de outros órgãos. Então, é uma doença benigna, mas com comportamento maligno. Porque ela não tem cura, ela tem tratamento. Não tem cura, tem tratamento. No meu caso, eu precisei fazer uma cirurgia. Tá. E realmente, assim, existe uma luz no fim do túnel, né? Porque você procura na internet sobre endometriose, você só lê coisas... horrorosas. E tem muito mito envolvido. Tem tratamento, é muito importante você procurar um médico especialista, você seguir as orientações, né? A alimentação interfere. A alimentação é diferente porque ela tem um aspecto autoimune importante. Atividade física é muito importante. Tudo influencia. Porque ela faz ação anti-inflamatória e ela melhora também a mobilidade de pelve e de outros órgãos. Mas a atividade física, ela faz ação anti-inflamatória, antirradical livre. Alimentação. Então, a paciente que tem endometriose, ela não pode achar que o tratamento depende só do profissional. Que ela tem um protagonismo nisso. É uma doença estrogênio dependente. E hoje a gente tem que ter um radar, como médico, também, de olhar mais para as pacientes que são mais estrogênicas. Porque a gente tem um perfil mais estrogênico. Então, a gente tem mais TPM, a gente tem fluxo maior, a gente já tem mais cólica. E isso, você poderia já começar com uma dieta anti-inflamatória, com uma atividade física, pelo menos falar para a paciente que ela tem essas ferramentas, e aí com isso ela também diminui o progredir da doença. Gente, fiquei super curiosa para saber então como funcionam as calcinhas. Vamos ver por dentro? Isso, mostra aí pra gente. Essa é a sem compressão? Essa é a linha sem compressão. compressão. Tá vendo como é fininha?
Mas tem 4 camadas aqui. Mas ela não, tá vendo? Ela é mais fina que um absorvente. Sim. Nossa, super fininha, gente. Muito mais fina que absorvente. O tecido dela é biodegradável, então ela se decompõe mais rápido no meio ambiente. Porque muita gente me pergunta, ela dura 3 anos. E depois dos 3 anos, como que a gente faz? Pode descartar e ela vai se decompor mais rápido. O tecido é biodegradável, né? Então ele é de decomposição rápida. Ou você pode usar também no dia a dia. Como calcinha normal. Como calcinha normal. E tem a linha com... Esse body, eu tô usando um. Tô usando um body da linha Maze. Que aí você troca só a parte de baixo, que isso é muito legal. Vem uma outra calcinha e aí você leva na bolsa quando você for sair para trabalhar, enfim, e troca ao longo do dia. E essa tem mais uma camada, né? Essa tem mais uma camada. São 5 camadas. Assim como essa bermudinha que eu também amo. Que linda. Tá vendo? Por dentro, olha por calcinha, dentro. Deixa eu mostrar. Acho que assim, entendi. Ele tem a compressão embaixo, tá vendo? Que continua aqui, e a calcinha. Então fica gente, bem protege seguro, muito, entendeu? Não tem aquele deslocamento do absorvente que a gente estava falando antes. Ele é flexível, é isso que é o legal. Porque, que é a vantagem, né? Seu corpo move e a calcinha absorvente também. Com isso, a absorção é diferente. Então, não serve só para pessoas que menstruam. Não. Eu falo muito para as minhas pacientes que fazem exercício, porque conta da transpiração. Quando, sabe, spinning. Primeiro que ela é um pouquinho acolchoadinha, então ajuda no selim. E também aquela transpiração que fica com a vulva encharcada, que pode aumentar algumas irritações de pele, aqui ela absorve e você não fica com a pele respirando. E para escapes de urina, pequenos escapes também é uma boa. Escape menstrual de urina, né? Escape menstrual, escape de urina, ele segura. Nossa, gente, perfeito. Vou adquirir logo. Você vai amar, eu tenho certeza. Eu acho que tem também uma questão de um bem-estar emocional, sabe? Um conforto emocional. Para dormir é muito bacana. Né? E uma dúvida que eu fiquei, para lavar, como que faz? Normal. Com água fria. Gente, tocou no assunto que eu gosto. Com água fria, você pode lavar até na máquina de lavar, sim. Mas aí você tem que dar o play logo no ciclo para o sangue não correr o risco de se misturar com outras peças. Você pode lavar na pia também. É importante deixar secar ao ar livre, porque senão pode embolorar o fundinho dela. Mas isso qualquer calcinha, tá, gente? Não é pra deixar no banheiro. Não é, banheiro muita gente muito que mofo. deixa no banheiro, é muito úmido. Nenhuma calcinha. Isso não é porque ela é absorvente. Calcinha não é pra ser secada no banheiro. Você até pode dar a primeira lavagem no banho, leva pra jogar na máquina, secar em lugar arejado. Banheiro não é pra secar calcinha, nenhuma. Sabe o que é bacana, às vezes, pra botar na máquina? Aquele sabão de coco líquido pra beber. Porque ele não irrita a pele. Sei. Mas não por conta de ser absorvente. Qualquer roupa íntima, eu acho bacana lavar com esses... Não precisa ser o pra calcinha. Porque eles vêm em quantidade maior. Da calcinha, geralmente, em farmácia, vem muito pouquinho. Você pode deixar no banho no banheiro até isso. Botar num outro potinho e deixar. Fazer a pré-lavagem com ele e botar na máquina. Mas aí é isso. Lava no banheiro, no box. Depois leva para a área de serviço, deixa secar em algum lugar ao ar livre. Não Ou você pode ciclar só a sua calcinha. Se você não quiser dar a primeira lavada, ficar com medo de manchar outras peças, a princípio, se elas forem escuras, não vai manchar, mas você pode botar todas juntas na máquina. Ou dar só uma ciclada, sabe? Só para enxaguar. E o ideal é ter, no mínimo, quantas? 3, pelo menos, né? Eu acho, para começar. Né? Porque o ideal é você trocar a cada 8 horas, não é isso? Cada 8 horas. Ótimo. Bom, você já tem uma coleção, né? Eu acho assim, eu recomendava que você tenha pelo menos 5, porque 2 estão sempre de backup e 3 do dia, né? Que aí você consegue lavar e secar rápido, porque elas secam rápido. Ótimo. Mas vai do seu fluxo também, né? Você tem que conhecer seu ciclo. Por isso que é importante você se conhecer. Bom, e aí o descarte, então, depois de 3 anos... É biodegradável, né? Sem compressão. Sem compressão. Nossa, perfeito, gente. Então, você diminui o lixo e tem mais conforto. Eu acho que a gente tá... É o combo do sucesso, gente. Eu acho que o mercado agora tá com uma coisa muito nova que veio pra ficar. Não vai ter mais como... Não, virei fã, de verdade. Virarei. Plié já sou fã. Eu queria, então, finalizar perguntando como esse podcast é oferecido pela Green Match, o que dá match com o bem-estar de vocês? Com o meu bem-estar, plié, gente. Maravilhosa. Calcinhas absorventes. Ótimo.
E você? Eu acho que, assim, independente do fluxo menstrual, ela traz uma liberdade de respiração da vulva. Então, eu acho que isso que a gente não pensa nisso, né? Exato. O quanto é importante a gente pensar nesse bem-estar, da saúde também, né? Sim, da saúde íntima. da pele, né? Da saúde pele. íntima da pele. Que a gente fica muito preocupado só em não sangrar, mas esquece que é uma pele, uma parte que precisa respirar. Muito obrigada, Thaís, minha xará. Eu que agradeço, xará. Muito obrigada, doutora Carolina. Eu que agradeço, foi um prazer. Deixem as redes sociais de vocês, então. O meu @ é Thaís Melchior no Instagram. O meu é @dra.carolinarrabal. Todos os contatos estão lá. Nossa, foi perfeito. Amei, aprendi muito aqui. Tenho certeza que todo mundo que assistiu também aprendeu. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Então, esse foi o Green Talks, oferecido pela Green Match. Evolua seus hábitos.